Então, como que nós podemos, de fato, começar a aprender e iniciar essas mudanças, né? O que eu preciso primeiro fazer para que eu possa corrigir o meu planejamento, corrigir o meu orçamento familiar e iniciar o meu processo de sair das dívidas, né? De ter um dinheirinho extra, de poder, sei lá, começar a viajar. Como fazer isso, né? Então é muito simples. O segredo de quem tem dinheiro é saber qual que é o custo fixo e quais são as despesas, né? Esses dois itens são as coisas que vão, de fato, mostrar para você a situação das suas finanças. Se você conseguir manter o custo fixo e o custo de despesas balanceado, você sempre vai ter dinheiro. Ou seja, você precisa saber e separar quais são os custos fixos e quais são as despesas. Isso nós vamos aprender agora, tá ok? Então, meu amigo, esquece tudo que você aprendeu em outros canais, aprendendo a contabilidade, aprendeu em cursos de administração, né? Vamos simplificar as coisas aqui, vamos criar um conceito de forma com que você definitivamente aprenda o que é de fato custo fixo e despesa e separar essas contas, para que você possa entender como funciona as finanças da sua casa, ok? Então esquece o restante, ó, mente limpa e vamos lá. Tanto o custo fixo como as despesas, elas tiram dinheiro do seu bolso, né? Então, são coisas muito importantes, né? Tanto quanto colocar dinheiro como para tirar. Mas o custo fixo, vamos lá para uma definição para ficar bem claro para você. O custo fixo ele acontece periodicamente, né? Geralmente quando nós falamos de finanças pessoais, são mensais, né? Por quê? Porque você recebe todo mês e paga contas todo mês, né? Então, os custos fixos são aqueles que você vai gastar todo mês aquele custo, né? Todo mês aquele custo. Isso não significa que o custo fixo tenha um valor fixo, certo? Por exemplo, assim, a água na sua casa, ela pode variar, por exemplo, de 90 a 100 reais, né? A luz pode variar de 100 a 150, né? Então são custos que eles variam. No entanto, todos os meses eles estão ali. Então, como que você vai decidir se aquele custo é fixo ou não? Você primeiro tem que entender, aquele custo, ele é fundamental, essencial para minha casa, minha família? Sim ou não? Se a resposta for sim, ele se torna um custo fixo para a sua família. Se a resposta for não, nós vamos dar outras segmentações para eles, certo? Então nós vamos para alguns exemplos, né? Alguns exemplos são ó, água, energia, aluguel, financiamento de casa, IPTU, né? Não vem todos os meses, mas vem em torno de 8 a 10 meses durante o ano, né? Algumas prefeituras talvez façam até em 12 meses, né? Enfim. IPVA. O IPVA a gente pode chamar de custo fixo, mas ele é um custo fixo que geralmente ele vem só em janeiro ou em 3 meses, né? Dependendo do estado, às vezes parcela em 3 meses. Então você tem que ter em mente que quando chegar em janeiro você precisa cobrir aquele custo fixo, né? Então muitas vezes as pessoas chegam em janeiro e não planejaram o custo fixo do IPVA. É por isso que eu falo para vocês, a gente não pode pensar simplesmente no mês a mês, a gente tem que pensar a longo prazo. Por exemplo, nós estamos em janeiro, eu sei que lá em, sei lá, junho, julho, agosto, ou até mesmo vamos falar do IPVA. Em janeiro do ano que vem eu vou pagar o IPVA. Então esse mês aqui eu já paguei, vamos supor, né? E nos próximos 11 meses, de fevereiro a dezembro, eu vou guardar aí em torno de 10 a 15% do valor do IPVA. Para quando eu chegue lá em janeiro do ano que vem, eu já tenho esse dinheiro e não peso de tirar do meu orçamento. Então é muito mais fácil eu tirar 100 reais por mês do que chegar lá em janeiro e tirar 1.200, entendeu? Então isso torna muito mais simples você conseguir fazer a manutenção desse dinheiro. Outros itens que nós podemos chamar aí de custo fixo, né? Telefone, né? Celular ou telefone fixo, né? Contas de telefone. Mercado, né? Quando a gente fala de mercado é arroz, básicos, né? Feijão, uma mistura, enfim. Aquilo que você realmente precisa para a sobrevivência, né? Condomínio, se caso você mora em prédio, né, pagar condomínio, né? Enfim, o seu dízimo é um custo fixo, porque você deve
devolvê-lo todo mês, não te pertence, né? Né? Outra coisa, combustível ou transporte, se você anda de ônibus ou anda de carro, gás de cozinha, internet, farmácia, né? Farmácia, às vezes as pessoas pensam assim, mas farmácia não é um custo fixo. É sim, você não sabe se vai acontecer, mas nós podemos colocar ele como um custo fixo. Por quê? Porque geralmente acontece, mas você não sabe o valor, né? Por exemplo, assim, no meu orçamento eu sempre deixo R$ 200 separados todo mês, caso ocorra alguma emergência de saúde, né? Vai que precisa, né? Uma consulta ou talvez um remédio, alguma coisa, então já está separado. Então esse é um tipo de custo fixo que muitas vezes você paga para não usar, como se fosse um seguro, né? Vamos dizer assim, né? Porque o seguro está lá, mas a gente nunca quer usar, né? Você paga o seguro do carro, mas você paga para não usar. Então se ele está lá e acontece o custo, você está tranquilão. Mas caso não aconteça, né, meu querido, as coisas ficam difíceis, né? Caso você não tenha guardado o dinheiro. Mas se caso não acontecer, você só coloca no bolso de novo e guarda para o próximo mês. Ou seja, né? Quando a gente fala de custo fixo, né, são coisas que você depende, que sua família depende para viver, né? Então, os 3 pilares do custo fixo. Primeiro, são custos periódicos, mensais. Segundo, são necessários, né, para a sua família e para a subsistência da sua família. E terceiro, tem uma média calculável, né? Uma média calculável por quê? Porque você pode dizer assim para mim, mas Adriel, às vezes vem um valor, às vezes vem outro, como é que eu posso calcular esse custo fixo, já que ele não é como chama-se, né, de fixo, né? Vamos supor que nos últimos 6 meses a minha conta de energia veio de 90 a 100 reais, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas últimas 6 contas e vou fazer uma média. De 90 a 100, então a média ali de 96 mais ou menos, mas o pico de energia chegou a 100. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o valor de 100 reais no meu orçamento para que eu coloque no planejamento, entendeu? Porque se vier 90, ok. Se vier 95, ok. Se vier 100, ok. Ou seja, é o limite, né? Geralmente você não vai gastar mais do que aquilo lá. Então, no orçamento é sempre melhor você gastar um pouquinho a mais no planejamento e ele vir abaixo, do que você colocar abaixo e ele vir acima e depois faltar o dinheiro, né? Então, mantenha sempre acima. É melhor errar para cima do que errar para baixo. Talvez você pode estar pensando assim, poxa, mas esse custo fixo e despesa, será que não seria a mesma coisa? Não. Quando a gente fala de finanças pessoais, não. Porque é o seguinte, se você comparar despesa com custo, não funciona. Porque o que a gente pode chamar de despesa, né? Despesa, por exemplo, assim, é aquilo que você vai gastar com o seu lazer, você vai gastar com uma pizza, com um lanche, com um passeio, com uma viagem, são coisas que você não precisa tecnicamente para a subsistência da sua família, né? Ou seja, comprar uma roupa, comprar um equipamento, comprar um computador novo, comprar, quer ver outros exemplos que eu coloquei aqui? Um carro novo, um telefone novo, um equipamento para casa, móveis e por aí vai, né? Então, o que você tem que fazer? Agora que você já sabe qual a diferença de custo fixo e despesa, o que você vai fazer? Você vai pegar uma caneta, vai pegar um papel, um computador, ou seja, uma tabela de Excel, no celular, o que você preferir. O que você vai fazer? Vai criar 2 colunas. Aqui, custo fixo, despesa. Editor, coloca aí na tela para mim. Deixa comigo. E você vai fazer assim, por exemplo, assim, água, X no mensal, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Que é aquela média dos últimos 6 meses. Aí luz, quanto vem de luz? Depois, mercado, quanto eu gasto de mercado? Aí depois que você fizer toda a listagem que eu já preparei para vocês, aí vocês vão para despesas que você gastou aí no último mês. Gastei com roupa, X, tanto, X, aquilo, gastei Y. Então você vai ali, a partir dali, entender qual que é o seu real custo de vida, né? É isso que você precisa entender. Qual é o seu custo de vida? Porque é aí que está o segredo, né? Como você está gastando o seu dinheiro é o que vai definir o seu futuro, né? Se você está gastando mal, ou seja, se você está investindo mal o seu dinheiro durante o seu mês, você não vai ter um bom futuro financeiro. Então você precisa buscar alternativas. Se vê dentro dos custos fixos,
Onde você está gastando mais? Dá para reduzir? Dá para corrigir aqui? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, tal da economia burra, né? E tá, vai economizar um cafezinho, vai economizar isso, economizar aquilo. Mas aqui, gente, nós estamos falando aí de salários baixos, renda baixa. Então nós precisamos tirar em coisas pequenas, que é onde vai sobrar, de fato, né? As pessoas muitas vezes têm essa ilusão, às vezes ganha muito, né? Você vê esses camaradas no YouTube falando que ganham muito e tal, não sei o quê, e falam que isso é besteira, mas é porque eles já têm muito dinheiro, então para eles isso é besteira, entendeu? Mas para quem está endividado, isso não é besteira. Não é. Então você precisa entender que você precisa mudar. Os seus custos têm que ser menores do que o que você ganha. O seu custo fixo mais a despesa tem que ser menor do que o que você ganha. Se hoje ele está maior, onde você está errando? No custo fixo ou na despesa? Onde está o seu erro? Faça a tabelinha. Veja onde você está equivocado, né? Converse com a sua família onde que esses erros estão entrando. Né? E um detalhe, né? Você tem que colocar aqui não só o que você está gastando no dinheiro do débito ou no dinheiro em caixa, mas tudo aquilo que vai no cartão de crédito, no cheque especial, tem que colocar tudo. E fazer um comparativo de quanto custa a sua vida, quanto custa a vida da sua família, o custo fixo da sua família. Né? E a partir daí começar a trilhar um caminho novo para encontrar o sucesso financeiro. Né?